Olá, estou aqui mais uma vez para nós falarmos um pouco mais da palavra de Deus, que é a Bíblia, e hoje com uma história linda, a história de Davi, que se encontra lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Vou ler do versículo 3 em diante. Convidaram Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que disse o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Responderam ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Que linda história, né, que nós vemos aqui. Aqui está um vento. Então, que Deus deixou para nós, dessa história linda, que Davi, ele era o caçula, o menor, e Deus o escolheu e o ungiu. Será por que ele não escolheu o irmão mais velho, que era Eliabe, que diz que era forte, era alto, e quis escolher Davi? A Bíblia conta que Davi era fraquinho e era o menor. E a Bíblia diz também que Deus, ele vê o nosso coração. E Davi, a Bíblia relata que Davi, desde menor, o pai dele pediu para que ele cuidasse das ovelhas, que aqui diz que ele era pastor das ovelhas. Então ele aprendeu desde cedo que ele tirava as ovelhas da garra dos lobos. Ele que curava as feridas da ovelha quando tinha algumas machucadas, era ele que vinha e passava o remédio para que fosse curada. Era ele que ia lá ver se a cerca estava furada para que elas não pudessem sair, fugir. Então não tinha ninguém melhor do que Davi, que compreendesse a humanidade, que lutasse pelo aquele povo. Davi era dedicado. E você e eu, será que nós somos dedicados hoje no que Deus pede para nós fazer, no nosso trabalho? Independente de qual é o nosso trabalho, se eu trabalho no escritório, se eu trabalho servindo, fazendo um cafezinho, independente do que seja, eu tenho que ser zeloso, ser dedicado às coisas que Deus me dá. Se é colocar comida para um cachorrinho, que eu possa colocar com o maior prazer. Davi era assim,
um menino dedicado desde cedo e obediente. A Bíblia conta que certo dia o pai dele pediu para que ele fosse lá no lugar, no local onde que estava acontecendo a luta, e os 3 irmãos deles estavam lá. E o pai dele pediu para que ele fosse levar mantimentos, comida, e ver o que estava acontecendo, se eles precisavam de algo mais, e trazesse notícia para ele. E Davi era um menino obediente. Ele levantou cedo, cuidou das ovelhas, colocou comida, colocou água e ainda deixou alguém, um guarda. A Bíblia relata que ele deixou um guarda para estar ali cuidando. Se alguma coisa acontecesse, ele estava ali. Ele era um menino dedicado. E então ele foi levar os mantimentos para a guerra, para os irmãos deles. E chegando lá, ele escutou alguém falando com uma voz diferente, grossa, falando com ódio, falando coisas terríveis do povo de Deus e falando de Deus também. E ele cada vez chegava mais perto e ouvia aquelas coisas. E ele chegou até os irmãos dele e falou assim: quem é este que fica falando essas coisas terríveis do nosso Deus, do povo de Deus? Vocês não vão fazer nada, vocês vão ficar aí olhando ele ficar falando essas coisas horrorosas do nosso Deus. Davi tinha zelo por Deus. Foi por isso que ele foi escolhido, foi por isso que ele foi ungido. Será que nós hoje temos também essa vontade de defender o nosso Deus? Ou será que nós somos igual os irmãos de Davi que estavam ali somente para assistir? E Davi, a Bíblia conta que Davi ficou magoado de ficar ouvindo aquelas coisas e ele não ficou quietinho não, com medo. Ele sabia que o Deus, o nosso Deus, salvaria aquele povo. E ele falou: espera aí, Golias, espera aí. Olha o que a Bíblia conta para nós lá no capítulo 17, e o versículo 44, que diz assim: disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas, feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do Israel, a quem tu tens afrontados. Olha só. E Davi ali, ele vai em direção do gigante. Ele não vai com medo, porque ele sabe que Deus ia acabar com aquele gigante que estava falando, maltratando o povo de Deus, falando coisas horrorosas, e Davi não estava gostando nada daquilo. E ele fala que ele está ali em nome do Deus vivo. E o gigante olha para ele com voz irônica, fala assim: o quê? É você? Esse moleque que vens lutar contra mim? Você acha que eu sou o quê? Um cão? Que você vem com essas pedras aí? Então, imediatamente, começou ali. E Davi, a Bíblia conta para nós que Davi, com apenas uma pedra, ele acertou o gigante. Mas não foi aquela pedra que acabou com o gigante. Foi Deus. Então, se hoje nós temos problemas na nossa vida que não deixa a gente dormir, que essas dificuldades vêm e nos prejudica a mente, que a gente fica pensando, que acha, que acredita que não tem mais solução. Olhe para Davi.
Davi se apegava com Deus. E a história não para. A Bíblia relata que Davi, antes dele ser rei, ele teve que lutar várias guerras. Saul, que era o rei na época, mandou matá-lo e ele tinha que sair, dormir no deserto. Ele tinha casa, mas ele tinha que dormir no deserto porque Saul estava querendo pegá-lo para matá-lo. E ele já tinha sido ungido. E nós hoje, só porque talvez nós batizamos na igreja, que nós vamos à igreja, nós devolvemos o dízimo, nós achamos que os problemas não vai vir? Vai vir sim. Igual foi com Davi. Só que nós temos que ser fortes, confiantes em Deus. Lembrar que Deus estava com Davi. E hoje não tem Davi, só ficou a história. Mas essa história ficou para que nos desse coragem. Mas a gente precisa ler a Bíblia. Para que Deus fale conosco. Hoje não tem mais Davi, mas tem eu, tem você, que Deus quer ungir. Permita que Deus te unge. Não fique olhando para essas coisas passageiras, as coisas do mundo passageira. Olhe para Cristo, que já morreu por nós na cruz. Davi nem sequer tinha sido convidado para estar ali naquele banquete. Quando Samuel veio para ungir, Davi estava no campo, porque até seu pai acreditara que ele não seria o escolhido. E você hoje vai ficar olhando para os seus problemas que são menores do que eram os de Davi. Você é escolhido de Deus. Deus te escolheu. E Ele quer te ungir. Permita-se que Ele te unge. Quando alguém te chamar para ir à igreja, para fazer uma visita, vá. Hoje é você. Hoje é eu, é você. Deus está nos chamando. Ele quer enfrentar as lutas que nós temos. Ele quer enfrentar por nós. Você acha que foi Davi que enfrentou tudo aquilo sozinho? Não foi. Foi o Deus vivo. Vamos buscar mais a Deus. Vamos deixar que Deus fale conosco. É através da Bíblia. É através dela que nós vamos ter força. É levantar cedo, orar a Deus, falar: Senhor, me unge. Eu preciso de Ti. Não ficar olhando para os problemas que não deu certo. Vamos deixar que Deus faça por nós. Vamos confiar nele. Esta é a minha mensagem. Que nós possamos refletir nele. Obrigada.